A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 54. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, Jesus, como um homem sábio, discernia o tempo e o modo de agir. Não era o tempo, ele não podia, não deveria apressar as coisas. Então, por isso, ele voltou para a Galiléia. 4. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então, o que eu já destaco aqui? Que Jesus era ser humano. Ele estava cansado da viagem e era meio-dia e era calor e ele estava com sede. Ele era um ser humano como qualquer um de nós. 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, o que a gente vê aqui? Que Jesus estava com fome, estava com sede e estava cansado. Assim como eu, assim como tu, que cansa, que sente fome, que sente sede. E o que ele faz? Ele fala com uma mulher samaritana. Guarda isso aí. 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Estudamos muito sobre isso. A rixa dos judeus com os samaritanos era antiga e nós vimos que isso começou com o casamento misto, com a mistura, né? E havia toda uma justificativa, porque a gente estudou, né? Sobre o reino do norte, sobre as tribos do norte, sobre Samaria, sobre a capital do reino, tudo isso já tem vídeo no canal. 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Então aqui a gente vai parar, porque Jesus fala que ela não conhecia o dom de Deus. O que é o dom de Deus? O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a salvação, a vida eterna, a graça de Deus, o próprio Senhor Jesus. E fala sobre água viva. Lembra que eu falei para vocês que João apresentava Jesus como água, como luz, como pão, como pastor, né? Como bom pastor? Que eu disse que isso era um dos diferenciais do evangelho espiritual, né? De João. Então aqui nós já temos o próprio Senhor Jesus está falando da água viva. O que é uma água viva? O que tu entende por uma água viva? Uma água saudável, uma água
pura, uma água cristalina, uma água potável, uma água natural, uma água que vai te trazer benefícios, que vai te purificar, que vai te hidratar, que vai te fazer bem. Água viva. Tudo que tu puder pensar de bom, de positivo, de agradável, de bênção sobre esta expressão água viva é pouco para simbolizar o que Jesus é para nós. Quem sou eu sem o Senhor Jesus? Quem somos nós sem água? Quanto tempo um ser humano resiste sem água? Até que seus órgãos, seus sistemas comecem a colapsar. A natureza sem água, os animais sem água. Pensa na terra, a quantidade de água. Enfim, a riqueza dessa simbologia é muito grande, muito profunda e muito importante. E mesmo assim, não se compara com 1/10 do que a água viva, que é o Senhor Jesus, significa para nós. É uma água que te traz vida. Uma água viva te traz vida. Só que não é a vida natural, a vida biológica, a vida da terra existencial. Não, é a vida eterna. Então, por isso que nós temos que aprofundar, procurar o máximo de explicação e de significados para esta expressão, água viva. Porque água viva, a verdadeira água viva, é o Senhor Jesus, que nos sacia, que mata a nossa sede, a sede da nossa alma, a sede do nosso espírito, a sede de uma vida inteira. E aí Jesus está dizendo, se tu soubesse, tu pedia para mim a água. 11. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde e o poço é fundo? De onde vai conseguir essa água viva? O que ela está interpretando? Ela está pensando numa água que vem de uma nascente, uma água que não está parada, uma água, vamos dizer, nova, revigorante. Como eu disse, faltam adjetivos, né, para nós. De uma nascente que brota da terra, que brota das pedras, uma água mineral maravilhosa, perfeita, pura. Então, essa é a ideia, a imagem que a mulher está tendo da água que Jesus está falando. 12. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Aí parece assim aquela expressão, deixou a bola na marca do pênalti, é só chutar. Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, o que Jesus está falando? Que existem águas. Nós precisamos de água. Todo dia. O dia todo. E o teu espírito? Pensa. Se o teu corpo precisa de água, e o teu espírito? E a tua alma? Só que tu precisa de uma água eterna, que jorre para a vida eterna. Uma água abundante. E aí Jesus diz que nunca mais vai ter sede.
Porque o que acontece? A gente bebe a água, daqui a pouco a gente tem que beber de novo, porque a gente fica com sede. Dependendo do que a gente faz, então, mais sede. Dependendo do que a gente come, mais sede. Então, Jesus está dizendo que tem uma água que mata a tua sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. De novo, a mulher samaritana estava sendo literal. Ela estava interpretando de uma forma natural, né? Com entendimento humano, sabe? A sabedoria terrena. Pois bem, então o que o Senhor Jesus está falando? Que a água que ele tem, que ele dá, que ele oferece, é uma água eterna. Por quê? Porque ela é uma fonte que jorra para a vida eterna. Então ela quer essa água para não ter que ir no poço buscar. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então, olha como é que uma conversa desenvolve. Olha como que a conversa foi parar neste ponto. E isso Deus faz conosco. Se tu acorda de manhã e tu pede para Deus, tu pede para Jesus, para o Espírito Santo te usar, te abençoar, te dar oportunidades, colocar pessoas, né, para que tu fale do Evangelho, para que tu fale de Jesus, para que tu testemunhe, vai pipocar, vai aparecer. E aí, tu diz, faz a tua vontade, usa a minha boca, enche-me, me dá olhos, me dá discernimento, não deixa eu perder o foco. E aí, olha o que acontece aqui. Jesus estava cansado, estava com fome, estava com sede, pediu água, e a conversa foi evoluindo, até que ele revela para ela tudo que ela tinha feito, tudo que ela estava vivendo. E aqui nós temos que analisar isso. Ela está falando da água. Tem toda uma especulação, uma história de que este horário do meio-dia não era o horário habitual, o horário costumeiro, o horário de praxe de se buscar água. E que pessoas de reputação duvidosa não iam junto com as pessoas de bem, com as mulheres de família, com as crianças. Então, esta mulher samaritana, muitos interpretam que ela era, como a Bíblia diz, uma mulher pecadora, né? E ela ia neste horário específico porque era o que era destinado para esse tipo de mulher. Outros falam que foi uma questão, como é que a gente diz assim, aconteceu, foi um encontro. Aí não sei o que tu sabe, o que tu concorda. O que a gente sabe é que Jesus revela a situação dela, de que ela não tinha marido. E ela, diante do Senhor Jesus, fala a verdade. Eu não tenho marido. E aí ele diz, você tem razão quando você diz que não tem marido. Porque tu já teve 5. Aí eu me lembro daquela passagem. Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Porque as pessoas vão casar-se e dar-se em casamento. Então, ela não tem marido. Tu já teve 5 e o que tu tem não é teu marido. Então, é marido de alguém? Tu tá entendendo como dá para realmente concluir de que ela estava bebendo água em
fontes alheias, tá? 19. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Agora aqui já vem uma teologia, né? 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí tu tem que entender isso. Jesus era judeu, Jesus era filho de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, era o rei. Moisés, os profetas, a salvação vem dos judeus, Abraão. Por isso que nós seguimos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Ah, velha aliança, nova aliança. Muito cuidado. O nosso Deus é o mesmo, ele é eterno, ele não muda. O que acontece é que as coisas foram sendo deturpadas pelos seres humanos, porque a proposta de Deus sempre foi se revelar a um povo, se revelar a um homem, a uma mulher, ao ser humano, se reconectar, se unir com a sua criação, com a coroa da sua criação. Então, claro, aqui tem, eu já falei, tem toda a questão das 12 tribos, né? 10 tribos Israel, 2 tribos Judá, que nós estudamos bastante. Só que aqui Jesus está falando, ó, que a salvação vem dos judeus. Nós seguimos a tradição judaico-cristã. Nós somos filhos de Abraão, lembra? Abraão, Isaac, Jacó. Jesus era judeu, isso aqui tem que ser falado. Jesus era judeu, Paulo era judeu, os discípulos eram judeus, os apóstolos eram judeus. Então, quando ele diz que a salvação vem dos judeus, porque a ideia era que esse povo amasse tanto a Deus, se purificasse, fosse tão fiel, tão santo, que a luz iria brilhar diante de Deus e dos homens. Mas não foi assim que aconteceu. E aí, começamos a falar sobre adoração. Olha como é que a conversa evoluiu. 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então tu lembra do primeiro vídeo, quando eu fiz a introdução sobre o Evangelho de João, que eu falei que a maior riqueza, vamos dizer assim, o maior destaque do Evangelho de João, deste evangelho espiritual, que é o evangelismo, que é a pregação das boas novas, são essas respostas, são essas conversas, são esses diálogos, são esses comentários. Olha o que a gente tem de riqueza com essa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, quantas vezes a gente já estudou sobre a verdadeira adoração? Quantas vezes eu já falei para vocês, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é essa adoração de espetáculo, da multidão, da boca para fora. Não. É em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Toda vez que a Bíblia fala em verdadeiro, em verdadeira, é porque tem o falso. Então existe uma falsa adoração. Porque ele está dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Então Deus procura, o Pai procura. É quando tu adora, é quando tu louva em espírito e em verdade que tu te conecta com teu Pai. Tu adora a Deus. Tu teme a Deus. Tu obedece a Deus.
tu honra a Deus. Adoração faz com que a gente se humilhe. A gente vê a grandiosidade, o poder, a majestade, a beleza do nosso Deus, do nosso Pai. 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa que eu também chamo a atenção, quando a Bíblia repete, quando há uma reafirmação, está reiterando, está ensinando, está reforçando. Tu vê que Jesus está falando, ó, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Então, se tem algo que nós devemos buscar, é adorar a Deus em espírito e em verdade. 25. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Daí tu pensa, Jesus se revelou para a mulher samaritana. Aqui Jesus está quebrando vários tabus. Ele está abrindo o reino. Ele está oferecendo o evangelho. E ele está se revelando. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Então, aqui tu já vê, não era da cultura. E ainda por cima uma mulher samaritana? E ainda por cima uma mulher samaritana de reputação duvidosa? Jesus veio para salvar, não importa quem. Não importa. De todas as tribos, povos, raças, línguas, Jesus veio para salvar. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? 28. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então, quando ela diz assim, ó, tudo que eu fiz, ela tem diante dela consciência de todos os seus erros, seus pecados, de quanto lugar, quantos poços ela buscou água e não matou a sede dela. Esses relacionamentos. E aí a gente tem que parar e pensar quantas pessoas entram num relacionamento, saem, vão para outro, saem, vão para outro, saem. Quer dizer, elas vivem buscando a água da vida, a água viva, a água que jorra para a eternidade em relacionamentos humanos, em relacionamentos passageiros, em outros seres humanos. Eu vou te falar, nenhum ser humano na Terra vai saciar a tua sede, porque a tua sede é uma sede de Deus, é uma sede espiritual, é uma sede eterna. Não tem água nesta vida que consiga tirar a tua sede, só a água viva, só o Senhor Jesus. Sabe, ela queria água, ela largou o cântaro. Quando ela encontrou o Messias, quando ela encontrou Jesus, ela largou até o cântaro. Ela estava ali para quê? Não era para pegar água? Não estava com sede? Não era calor? Não era meio-dia? Pois bem, quando tu encontra Jesus, a água viva, as outras coisas se tornam secundárias, terciárias. A maior alegria da nossa vida é encontrar Jesus, é ter uma conversa, é abrir o coração. Passa um filme na tua mente.
tu vê a tua vida assim, num flash, tu vê tudo que tu fez, tudo que tu falou, tudo que tu pensou, quem tu era. E tu olha para aquilo e aquilo não tem valor, porque tu acabou de encontrar a água viva. Tu encontrou o Salvador, tu encontrou o Senhor, tu encontrou aquele que te ama, aquele que morreu por ti, aquele que não vai te trair, não vai te abandonar, não vai te trocar. Ele deu a vida por ti, por amor a ti. Ele perdoa os teus pecados. E tu vê, olha a conversa, olha a bondade, a mansidão, a misericórdia, o respeito do Senhor Jesus. Falando com uma mulher, buscando quem estava perdido, no caso, quem estava perdido. 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Tipo assim, a gente demorou tanto que alguém deu alguma coisa para ele comer. Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois eles estão maduros. Tinha uma outra tradução que dizia brancos para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. A partir do momento em que Jesus falou tudo o que ela tinha vivido, ela testemunhou que ele era profeta. Ela acreditou, ela confessou, ela reconheceu, ela identificou Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido. 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: olha só, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então tu vê que a humildade, vamos dizer, dos samaritanos, porque eles não eram religiosos e sim, tinham pecado, tinham aberto mão da aliança, tinham se contaminado, enfim, fazia com que eles tivessem um coração mais receptivo, mais aberto para o Senhor Jesus. E o judeu, né, o fariseu, o saduceu, o ancião, o escriba, o doutor da lei, todos aqueles que tinham a soberba, a pompa, né, da religião, de guardar os mandamentos, eles tinham um coração duro. Então aqui a gente tem um grande exemplo disso. 43. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho.
E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Aqui o que eu tenho que falar para vocês? Que a fama de Jesus estava correndo a terra. As pessoas queriam conhecer Jesus, porque ele era um profeta, ele era um mestre, ele era poderoso em obras e palavras. Ele ensinava, ele curava, ele libertava, ele fazia milagres, prodígios, maravilhas. Então, ele estava famoso. E aí as pessoas que estavam sofrendo achavam um jeito de encontrar com Jesus. Uns por curiosidade, outros por necessidade. Então, ele estava com o filho morrendo. Não tem dor maior para um pai, para uma mãe, do que ver seu filho morrendo e se ver impotente, incapaz para salvar seu filho. 48. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha se esse não é aqueles versículos que eu digo para vocês. O homem creu na palavra de Jesus. Quando tu crê na palavra de Jesus, tu recebe. Tu coloca aquela palavra num lugar precioso. É um tesouro. Tu guarda no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o homem creu na palavra de Jesus, aquilo entrou no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E aí eu vou te falar, ninguém tira nenhuma circunstância, nada nem ninguém, porque tu crê naquela palavra. E aquilo é vida, aquilo é água viva, aquilo é uma fonte que jorra para a vida eterna. É fé, tu acredita, tu confia e tu recebe. 51. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galiléia. Então, olha só, a fé de um pai salvou o filho, salvou o seu filho. Então, o que fica para ti? Tu é pai? Tu é mãe? Exercita a tua fé, aumenta a tua fé, vai para a presença de Deus, declara Jesus, o nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos, filhas, dos teus descendentes e teus netos. Declara Jesus, declara a bênção, profetiza, aumenta a tua fé, lê a Bíblia, ora, jejua, adora, clama. Tu tem um exemplo bíblico de um pai que salvou seu filho. E a gente vê a febre devia ser algo que convulsionava, que estava abalando a criança, o filho, né? Eu tô falando que é criança, mas um filho estava morrendo. E sim, sabemos que a febre alta, né, convulsiona e as pessoas podem vir a falecer. E Jesus liberou uma palavra. E na hora que ele liberou, a febre deixou o filho. O que a gente aprende com este capítulo 4 de João? Afirmou Jesus: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus nos dá é a água viva. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.